Boa tarde, sou Ana Rochelle, sou coordenadora do curso de Serviço Social da FMB. Estamos aqui hoje para apresentar mais um podcast do Interdisciplinares. O Interdisciplinares, ele traz um debate variado, né? A gente vem trazendo um debate leve, um debate descontraído pelas diversas ciências da FMB. Hoje eu estou aqui com a Vanessa Brandão e a gente vai dialogar sobre serviço social e questão racial. É um debate assim imprescindível na área do serviço social, então espero que vocês gostem. A gente vai tentar trazer o tema de forma leve e, como eu falei, bem descontraído. Então, estou aqui com a Vanessa. Vanessa, desde já eu queria agradecer, né, você ter vindo, você ter aceitado o meu convite de estar participando aqui com a gente. A Vanessa, que é bacharela em Serviço Social, ela é mestra em Serviço Social, Trabalho e Questão Social pela Universidade Estadual do Ceará. Foi articuladora entre 2019 a 2021 na Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado do Ceará. Atualmente integra a equipe técnica da Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Estado do Ceará. É vice-coordenadora e pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Afro-Brasilidade, Gênero e Família, o NUAFRO. Pesquisa sobre serviço social e o debate étnico-racial no Ceará e Brasil, com ênfase em estudos sobre a população negra e quilombola, políticas públicas de promoção da igualdade racial, feminismo negro, racismo estrutural e racismo institucional. Então, Vanessa, seja bem-vinda. A gente vai dialogar um pouquinho hoje aqui, né, diante desse essa sua vasta experiência. A gente tem um debate assim bem enriquecedor que já faz parte, né, do serviço social. Então, assim, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né, para que o público que está nos acompanhando, que são alunos do curso de serviço social presencial, do curso de serviço social na modalidade à distância, e também é aberto a todas as outras ciências, né, que compõem a FMB. Então, quem é Vanessa Brandão, né? Fale um pouquinho sobre você para que eles possam te conhecer um pouquinho melhor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rochelle. Obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite, porque como eu vou me apresentar, e gosto sempre de me apresentar assim, antes de qualquer currículo que eu tenha construído até aqui, apesar de ser jovem ainda, né? Eu gosto de me apresentar como Vanessa Brandão. Eu sou uma mulher negra de pele clara, periférica, né? Nasci e me criei na periferia de Fortaleza, no território do Vila Velha, Conjunto Nova Assunção. E é de lá que eu venho e é sobre toda essa minha vivência dentro do meu território, de quem eu sou, que me permitiu seguir uma linha, uma carreira que eu ainda estou construindo dentro dessa profissão que eu sou apaixonada, porque eu amo serviço social. Quem tiver de serviço social, viu? Eu sou apaixonada pela minha profissão e pelas coisas que eu pesquiso, porque eu acho que tem muito sentido. Então, então eu acho que antes de qualquer currículo que você tenha apresentado, o que faz com que eu tenha alguns conhecimentos que eu tenho, isso vem da minha prática enquanto pessoa periférica, enquanto uma pessoa que se auto-reconheceu como uma pessoa negra, né? Porque a gente não nasce sabendo, né? As pessoas negras de pele clara que são negras, né? Isso é um processo de auto-reconhecimento, né? Inclusive por conta do racismo que a gente passa no Brasil, que a intenção é essa mesmo, né? Que a gente não se reconheça como parte de um grupo, de uma luta coletiva, né? Então, aí chegando ao meu currículo, como você falou, né? Me formei em serviço social por uma universidade particular. Tenho muito orgulho de dizer isso, porque ainda há muito estigma, né, com relação aos estudantes das particulares, estudantes da universidade pública, e eu tenho muito orgulho da universidade que eu vim, que foi a Unifametro. Tive acesso a coordenador de qualidade, professores de qualidade, meus colegas sensacionais, fui representante do movimento estudantil durante um tempo, então tudo que a universidade me proporcionou eu vivi. Então, assim, eu sou realmente muito orgulhosa de ter vindo de uma universidade particular e valorizei cada segundo que eu tinha dentro dela, sabe? Porque acredito que da onde eu vim a gente não pode desperdiçar a oportunidade.
Então, quando eu soube que eu teria a oportunidade de cursar um ensino superior, que não é tão comum da onde eu venho, eu disse, eu vou entrar nisso aqui de cabeça, é isso que eu quero e eu vou buscar ser a melhor no que eu posso ser. Né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim de uma universidade particular e vim fruto de uma política pública que atingiu muitas pessoas negras e pessoas, né, marginalizadas, pessoas pobres, né, que foi o FIES, foi quando me deu essa oportunidade, né, então é daí que eu venho. Então, venho da universidade particular, depois no mestrado tive acesso à universidade pública, eu também que me orgulho muito do mestrado que eu fiz, do programa que eu venho, que é cearense, né, meus professores cearenses. E, enfim, e conheci o laboratório que hoje estou como vice-coordenadora, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afro-Brasilidade, Gênero e Família, que é da UES e é um laboratório que surgiu no serviço social com a professora Zelma Madeira. Sim. E, Vanessa, me diz uma coisa, quando você entrou pro NUAFRO, já estava no mestrado ou ainda foi na graduação? Eu já estava no mestrado. Só que na minha graduação eu sempre gostei de me envolver em tudo que tinha. Olha, podia eu não saber o que era aquilo ali, mas eu tava lá dentro. Que eu acho que é isso, ó. Eu vi um negócio assim, trabalho social, racial, qualquer coisa desse sentido eu tava lá dentro. Não importa se eu sabia ou se eu não sabia, eu tava lá querendo participar. Né? Então, na minha graduação eu tive acesso a fazer uns projetos de extensão com a UFC, com os laboratórios de psicologia, então eu me envolvia, mesmo sem saber, eu tava lá dentro, querendo saber. E no mestrado foi quando eu entrei no NUAFRO, né? Que era já da UES. Sim, então, como você falou, né? Você realmente entrou de cabeça aí, né? Na graduação, no ensino superior. Isso é muito importante, é muito interessante também para os nossos alunos que estão aí nos acompanhando, né? Para que eles possam também ver aí o seu exemplo, né? Isso é muito bacana. Parabéns. E aí, já para a gente iniciar um pouquinho, assim, o nosso tema, a nossa conversa, acho que é importante a gente... Quando a gente vai falar de serviço social, questão social e questão racial, né, a gente precisa, primeiramente, contextualizar um pouquinho, né, entender um pouquinho essa história. Né, a gente não pode conceituar isso fora da sua historicidade. Né? Então, queria que você abordasse um pouquinho, né, essa contextualização, fizesse uma contextualização histórica, pontuando e pautando o debate da questão racial, principalmente aqui no Brasil. Assim... acho que é muito importante a gente começar com um pontapé de que falar sobre raça no Brasil ainda é um tabu. Não é uma coisa tão confortável e não é uma coisa que as pessoas se sentem confortáveis para falar. Então, a gente ainda assim, nós pesquisadores da área das relações étnico-raciais, a gente considera sim que a raça ainda é um tabu. Né? As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar que existe, de dizer que o racismo, né, que provém desse preconceito com a raça e a discriminação com relação à raça. Então, isso é um pontapé muito importante, porque o Estado brasileiro houve um período histórico que teve 388 anos de escravização. No entanto, após a abolição, não houve um reconhecimento do Estado como um Estado racista. Né? E quais são as consequências que isso traz, né? Dentro das políticas públicas, dentro do universo que o Estado é responsável. Isso traz uma ambientação de como se isso não existisse. Que isso casa muito com o mito da democracia racial, que é o que a gente vive aí na sociedade brasileira, como se as 3 raças vivessem em harmonia. Né? As 3 raças que a gente diz assim, a gente sabe que tem, né, mais, mas as 3 raças principais, né? Negro, branco e indígena. Como se essas raças elas pudessem viver em total harmonia, como se não houvesse as contradições. Né? E a gente sabe que está inserido numa sociedade capitalista, e a sociedade capitalista é feita de contradições. Então, não tem como você não dizer que a escravização não trouxe consequências e que isso não tem contradições na sociedade que a gente vive hoje. Né? Então, ainda há essa negação, né, do racismo e de reconhecer o preconceito, né, como algo que a gente precisa pautar dentro do nosso Estado. Isso vem evoluindo muito, né? Inclusive os movimentos sociais dos anos 70, 80, os movimentos negros vêm construindo isso, né? E muito antes disso, né? Eu estou falando do movimento negro auto-organizado, na década de 70, 80, que lutou para que isso seja reconhecido, né? Então, são muitas pautas, é uma luta muito antiga, né? Então, eu acredito que isso é um pontapé muito importante que a gente não pode deixar de
de mencionar, de pontuar. Isso tem reflexo na nossa formação e é justamente que a gente está aqui para falar sobre isso, né? De quais são os reflexos disso na nossa formação, o que isso importa, por que a gente tem que estudar sobre raça e racismo dentro do serviço social, né? Sim. Então, eu acho que existe também um argumento no Brasil que ele é muito forte, que abre aspas, né? Todos iguais perante a lei. E fecha aspas, né? Como se, de fato, né, corroborando de novo com o mito da democracia racial, de que todas as pessoas são iguais e que, portanto, elas estão sendo tratadas como iguais. Mas a gente sabe, tanto no exercício profissional, e mesmo quem não é assistente social, sabe que existe diversas pesquisas e estudos que revelam uma desigualdade com relação à população negra e à população indígena também. Então, não é algo que se deve fechar os olhos, né? Acho que a gente encarar essa realidade. E a partir do momento em que a gente trata isso de forma igual, né, a gente está deshistoricizando o processo, né, deshistoricizando a colonialidade, né, deshistoricizando a forma como toda essa conjuntura, né, toda essa construção social a partir do momento que a gente pensa isso de forma igual, né? Então isso é muito importante trazer isso para a história, né? Pensar que no Brasil nós tivemos o processo de escravidão, né? Então, veio dessa colonialidade. E eu acho que o mais importante também é a gente perceber que mesmo após a abolição, houve aí um ocultamento, né? Houve, a gente pode dizer que a população negra e indígena não serviu nem como classe trabalhadora, né? E a gente tem isso na história, né? Então a gente não pode tentar trazer um debate desse como algo igual, né? Sem a gente mencionar esses pormenores que a gente vê ao longo da história, principalmente aqui como a gente traz no Brasil. Né? Então, a partir do momento que a gente pensa isso, como é que a gente pode colocar e considerar esse racismo como estrutural? Pronto, isso é um ponto muito importante porque eu gosto muito das leituras do professor Silvio de Almeida, né? Que ele tem um livrinho assim, porque é pequenininho mesmo, mas ele é um livrão, né? Ele é bem rico. Que é o livro Que é o Racismo Estrutural, do professor Silvio Luiz de Almeida, né? Que é um advogado, ele é da área do direito. E o que é o racismo estrutural, de fato, né? Segundo o professor Silvio de Almeida, o racismo estrutural, ele é algo que vem da estrutura social. E dentro do racismo estrutural, a gente tem as dimensões do racismo individual, do racismo institucional e do próprio racismo estrutural. Ah, Vanessa, o que é isso? O racismo individual é aquela relação interpessoal. É eu chegar pra pessoa e dizer assim, sua negra, seu cabelo de bombril, eu vou jogar aqui uma banana dentro do estádio. Aí a professora Zelma sempre brinca assim, né? Eu vou mencionar ela muitas vezes porque, enfim, né? Minha orientadora, minha inspiração e a minha referência, né? A referência no serviço social. Ela sempre brinca assim, ela diz assim... não é porque o pessoal tem mania de dizer que é porque lá no jogo o pessoal fica animado nas arquibancadas, eita, é o gol, não sei o quê. E joguei uma banana. E aí você pega e se pergunta assim, joguei uma banana para um jogador negro dentro do estádio, né? Então assim, isso é racismo, né? Isso vem de um racismo individual, é uma relação da pessoa para a pessoa. No entanto, esse racismo individual, ele faz parte de uma realidade maior, que é o que o professor Silvio Luiz de Almeida vai dizer que é o racismo estrutural. Que aí a gente chega também no racismo institucional. E o que é o racismo institucional? O racismo institucional é quando existe a discriminação, né? Que a discriminação é o ato de você transformar o seu pensamento em ação. Por isso que é preconceito, discriminação, racismo, né? O preconceito é quando ainda tá aqui na minha cabeça, mas eu não externo muito, né? Eu tenho aquele preconceito. A discriminação é quando eu boto pra fora e transformo aquilo, né? Pra ferir aquela outra pessoa e coloco em ação, né? Então, o racismo institucional, ele vai dimensionar essa discriminação das pessoas negras e indígenas, enfim, dentro das instituições. Por exemplo, seja nessa relação interpessoal, tipo, chegar numa recepção e tem aqui uma pessoa de terreiro paramentada com suas vestes, né, da sua religião, da sua fé, e na recepção já a pessoa é barrada porque não pode entrar daquele jeito dentro daquela instituição. Isso é uma forma de racismo institucional porque aquela pessoa está tentando acessar uma instituição e foi negada a acessar aquilo.
Mas também o racismo institucional ele diz respeito a uma realidade maior. Por exemplo, quando a gente sabe que os índices de violência contra a população negra, principalmente a juventude negra com relação à polícia, né? A gente tem medo de falar sobre isso, mas são fatos. Não precisa a gente ficar dizendo assim, Vanessa, é porque você não gosta da polícia, não é isso, assim. Então, família de policiais, né, enfim, e não é essa questão. São os fatos históricos e os fatos científicos que a gente precisa tratar com seriedade. Então, o tratamento que a polícia dá com a juventude negra, isso é uma forma de racismo institucional, porque a polícia representa uma instituição, que é o Estado. Sim, né? Então, assim, tudo isso faz parte da realidade maior, que é o racismo estrutural. Que o que de fato, o que é que o professor Silvio Luiz de Almeida vai dizer? Logo quando teve o processo da escravização, o Brasil, inclusive, foi o último país do mundo a abolir a escravização. Isso é um dado, isso é um fato histórico que a gente precisa pegar esse fio e seguir. Por que o Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravização, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa refletir. Então, houve o processo de escravização, 388 anos de escravização, e veio aí o pós-abolição. O pós-abolição é o que o professor Silvio Luiz de Almeida vai dizer que é o racismo estrutural, porque foi a forma que foi encontrada para continuar deixando a população negra escanteada do convívio social, né? Porque na época da escravização existiam leis, existiam normas que naturalizavam aquilo, ou seja, era legal, porque haviam leis que legitimavam a escravização. No pós-abolição, todas essas leis escravistas foram postas, né, um fim. Mas no pós-abolição, porque é um pensamento de 388 anos, você não muda do dia para a noite. Então, de fato, foi isso, né? A princesa Isabel pegou a carta, assinou, e no outro dia o Brasil já estava liberto. Já tinha libertado seus escravizados. Mas uma mentalidade colonial não se muda do dia para a noite. Então, qual era a estratégia que a branquitude e a sociedade colonial tinha pensado para continuar deixando a sociedade, né, da população negra fora do convívio social? Que é o que o professor Silvio Almeida vai chamar de como racismo estrutural, que é essa reconfiguração do processo de escravidão para os tempos modernos e contemporâneos. Então, isso é o racismo estrutural. Tudo isso, né? Perfeito. E como que a gente pode pontuar, o pessoal aí que está assistindo, esse racismo estrutural hoje? A partir do que se pode dizer, está claro que há um racismo estrutural hoje no Brasil? Eu acho, assim, que a gente precisa pensar com essas três dimensões que eu acredito muito que o professor Silvio Luiz de Almeida ele pôde condensar, né? Não foi o professor Silvio Luiz de Almeida que inventou o conceito do racismo estrutural, mas foi ele que conseguiu melhor aí traduzir pra gente. Então, como é que a gente percebe esse racismo estrutural na sociedade? A gente percebe pelas atitudes individuais, a gente percebe pelos dados né, os fatos históricos de desigualdades sociais e raciais. Porque, veja, se eu tenho 71% da população que vive em extrema pobreza aqui no Brasil, certo? 71% dessa população é negra. Então, como é que... isso é um fio que a gente pode pensar para o serviço social. Quando a gente fala de população negra, a gente se refere a pretos e pardos, né? Isso. De acordo com o IBGE, o somatório dos pretos e pardos forma a população negra no Brasil. Mas não necessariamente qualquer pardo, que isso aí pode ser até uma outra discussão que a gente pode fazer um dia, né, que diz respeito ao colorismo. Não é qualquer pardo, né, porque o racismo no Brasil, o racismo estrutural no Brasil, ele é percebido como um racismo de marca. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que diz respeito a um racismo de estereótipos, mas diz respeito também de um racismo com relação à sua ancestralidade, né? Que é diferente aqui no Brasil. No Brasil, o que é o racismo de marca? É quando a gente tem uma pessoa que é fenotipicamente reconhecida como negra e ela sofre essa discriminação e esse racismo por conta do seu fenótipo. O que é o fenótipo, Vanessa? Cabelo, a cor da pele, formato do rosto, nariz, boca, tudo que em conjunto te constitui aos olhos da sociedade como uma pessoa negra, né? Então, tudo bem que o IBGE diz que a população negra no Brasil é o somatório de pretos e pardos, mas não é qualquer pardo. Porque o pardo é tudo. O pardo é tudo. O pardo é a junção, isso por sangue, né? É a junção do branco com o indígena, é a junção do indígena com o negro, é a junção do negro com o branco. Ou seja, praticamente o Brasil inteiro é pardo, podemos dizer. Porque nós somos um país miscigenado. Mas que pardo é esse que o IBGE está dizendo que é a população negra? É essa pessoa que é no Brasil fenotipicamente alvo de discriminação racial.
É essa pessoa que fenotipicamente vai ser lida como uma pessoa negra, né? Então, a gente identifica o racismo estrutural na nossa sociedade brasileira de muitas formas. Seja através desse racismo interpessoal, individual, mas também nesses índices, como eu te falei, de 71% da população que vive em extrema pobreza no Brasil hoje é negra. Assim como, com todo respeito, né, aí vou falar com todo respeito mesmo, a classe das trabalhadoras domésticas, mas o trabalho doméstico é o que mais se aproxima do processo de escravização. Ele é o trabalho que mais se aproxima desse passado que a gente tem. Porque hoje em dia a gente ainda constrói casas com o quarto da empregada, né? Então, assim, quem são as pessoas, as trabalhadoras domésticas? Mais de 66% são de mulheres negras. Sim. Então, assim, não quer dizer que a gente não quer que as mulheres negras trabalhem com isso. A gente quer que as mulheres negras, a população negra, trabalhem onde ela quiser e onde ela puder. Que é o que não acontece por conta do racismo. Então, da mesma forma que existem 66%, é mais, 66% já é um dado até defasado, né? Que isso vai mudando, que isso vai mudando ao longo dos anos, né? Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa ver, porque se existe mais de 66%, acho que é quase 90%, de pessoas negras no serviço doméstico, por que a gente tem menos de 1% de população negra no judiciário? Por que a gente tem menos de 2% de população negra, 1% de população negra na medicina? Que condições de igualdade são essas, né? Então, é nesses índices de desigualdades que a gente percebe o racismo estrutural na nossa sociedade, né? E quando a gente vai também para a população encarcerada, né? Uhum. A gente também consegue ver esse alto índice. Quando a gente pensa nos últimos dados de que houve, por exemplo, quando a gente vai para a questão da violência doméstica, né? A gente vê nos últimos dados que houve uma diminuição. Mas essa diminuição da violência foi para mulheres brancas, né? E não para mulheres negras. Exatamente. Então, acho que isso pontua, né? Isso mostra como que isso está perpetuado na nossa sociedade, né? Uhum. E aí eu achei interessante, depois que eu entrei no mestrado também, de Serviço Social da UES, a gente teve, na disciplina de Questão Social na Contemporaneidade, a gente teve uma aproximação com uma discussão da autora Renata Gonçalves, né, que ela fala sobre a questão racial, ela é o nó da questão social, uhum. né? E aí a gente vai pensando, pelo menos eu fiquei pensando, né, refletindo, que durante a minha graduação eu não tive esse contato, né, com esses autores, como Clóvis Moura, como a própria Renata Gonçalves e tantos outros, que hoje a gente tem uma aproximação e a gente tem visto que o serviço social tem tido uma aproximação e eu considero isso muito importante, né? Uhum. E aí como é que a gente pode pontuar essa questão de a questão racial ser um nó da questão social? Como que a gente pode pontuar isso? Pois é, o texto da professora Renata é incrível, né? Assim, ela traz muitos elementos pra gente refletir, assim. E quando ela fala que a questão racial é o nó da questão social, é também trazendo à luz de como o processo capitalista ele se beneficia do racismo, né? Não tem como você... No serviço social a gente fala muito sobre o capitalismo, como ele é cruel, quais são as consequências do capitalismo na vida em sociedade, né? Que aí vem a questão social. Mas a gente não fala de como a questão racial alimenta a questão social. Porque, veja, esses dados que eu já vim trazendo, né? Esses dados, eles revelam que existe uma desigualdade social, mas que existe uma desigualdade racial. Porque se eu tô falando que eu trabalho com as populações que estão em pobreza, né? Mas quem é essa população? Quem é essa população que está em situação de pobreza? Quem são os maiores usuários do Bolsa Família? Né? Quem são os maiores usuários hoje do Vale Gás? Né? Se não também, em sua maioria, a população negra. Então, durante muito tempo, alguns autores do serviço social deixou de dimensionar isso, né? E que isso também é uma estratégia do racismo. Né? Porque da classe, né? Teve um autor que preveu, não do serviço social, acho que ele é sociólogo, ele preveu que em 2012 não haveriam negros no Brasil. Olha que absurdo. Era o
projeto lá. Era um projeto, né, eugenista, de branqueamento da população. E a professora Renata traz isso nesse artigo, né, que ela traz, que pesquisa esse artigo, hein? Muito bom. Questão social, né, e é o nó que amarra, questão racial, o nó que amarra a questão social, da professora Renata Gonçalves. Então, assim, a gente, durante muito tempo, os estudos do serviço social fechou esses olhos para os fatos mesmo, né? Porque, veja só, a população negra, quando sai do processo de abolição, ela não é vista como classe trabalhadora. Realmente foi assim. Chegou a carta, assinou a abolição, no outro dia os negros estavam libertos. Mas como é que você quer pensar em desenvolvimento social para uma população, no caso lá a população negra, mas você não dá as oportunidades de desenvolvimento para essa população? Veja, beleza, saí do processo de escravização, eu vou ter um trabalho digno, não um trabalho escravizado. Eu vou ter uma terra para morar? Eu vou ter acesso ao estudo? Eu vou ter acesso à saúde? Não. Essas pessoas que estavam no processo de escravização, que foram escravizadas, brutalmente escravizadas, né? Elas foram excluídas. É por isso também que a gente teve aí o processo de territorialização e constituição das favelas. Era o lugar que sobrou. Foi o lugar que sobrou. Porque dentro da sociedade não existia espaço para as pessoas negras. E isso é o racismo estrutural. Porque isso também foi uma estratégia. A partir do momento que você não deixa que essas pessoas, que é a população negra, em viver no convívio social, ter direito a uma cidadania, ter direito a dizer assim, olha, eu tenho um trabalho digno, eu tenho acesso à educação, você está colocando essa pessoa para fora da sociedade, você está marginalizando essas pessoas. Se você está marginalizando elas, tem alguma discriminação aí, né? E isso é o racismo estrutural. Então, a professora Renata Gonçalves, ela traz muito isso, né? Ou seja, eu saí do processo de abolição, eu saí do processo de escravização, foi abolida a escravidão, mas não me deram condições de desenvolvimento para mim e para minha família, né? Eu fui, na verdade, impedido de estudar durante muito tempo. Quando eu falo a pessoa negra, né? As pessoas negras entraram muito tardiamente no ensino, né? Na educação básica, né? Saúde, nem se fala. As pessoas morriam ao léu. Moradia, não tinha um teto para morar. Eu não tinha como entrar na sociedade capitalística. A sociedade capitalista é o trabalho e o trabalho remunerado aí, né? A grosso modo falando. E não tinha isso para aquelas pessoas, né? Então, por isso que que a professora Renata diz, né? Que a questão racial não é o que amarra a questão social. Não existe sem o outro. Então, se eu quero combater o capitalismo, combater as desigualdades sociais, eu tenho que necessariamente combater também o racismo. Porque ele também produz essas desigualdades sociais. E estrutura as bases da sociedade capitalista, né? Porque precisa haver também essa classe que precisa ser explorada, expropriada. Então, a partir do momento que se coloca ainda a população negra nessa condição, é essa população que vai ser explorada e expropriada. Exatamente. Né? Por essa sociedade capitalista. E é importante a gente discutir isso, né, essencialmente trazer esse debate da questão racial para dentro do serviço social, dentro desse nó que estrutura, né, e porque consideramos que é uma discussão importante na formação do serviço social e porque a gente pode pensar, né, e aí é uma reflexão também minha, que não tem sido um debate agora atual, mas que antes a gente não via isso, né, na graduação. Então, por que você acha que tem acontecido isso, né, que eu considero muito positivo? E por que é importante o debate das relações étnico-raciais na formação do serviço social? Eu também vejo como muito positivo que a nossa categoria profissional ela tenha cada vez mais buscado pautar a questão racial. Né? O conjunto Cefes CRES lançou aquela campanha, não foi? Acho que foi 2019, 2020, eu acho, que trouxe vários dados sobre a população negra. Foi a primeira campanha do Cefes CRES sobre a questão racial, né? Trouxe muitos dados, não só da população negra, mas também da população de terreiro, né? E eu acho que, assim, como os estudos em serviço social fechou os olhos durante muito tempo para a questão racial, na formação isso também não ia ser pautado, né? Tudo é uma luta, tudo é uma disputa política, né? Então, assim, os pesquisadores em serviço social e nas relações étnico-raciais buscaram muito pautar isso na nossa categoria profissional. Então,
a gente precisa lutar para que as disciplinas de relações étnico-raciais elas possam existir, para que não só a disciplina, porque é como se fosse assim, eu só vou discutir da questão racial na disciplina de questão racial. Mas não, a gente precisa discutir a questão racial em tudo. Porque se eu estou falando de previdência social, eu estou falando de trabalhador negro. Se eu estou falando de saúde, eu estou falando da população, do programa, da política pública de saúde, da população negra, da população quilombola. Se eu estou falando em assistência social, eu estou falando da maioria dos usuários do Bolsa Família serem pessoas negras. Né? Então, assim, tudo que tiver na nossa formação em que a gente possa pautar a questão racial vai dar certo. Porque, como eu estava falando e como a professora Renata Gonçalves muito bem discutiu no seu artigo, a questão social anda lado a lado da questão racial, né? Então, os nossos usuários não tem como você não sem pautar a questão racial. Exatamente. Então, isso é importantíssimo, mesmo que ainda é novo, né? Eu sei que é difícil debater sobre isso, que como é novo no debate, assim, geral, né? Mas a gente sabe de toda a contribuição dos movimentos sociais negros para que isso acontecesse, né? Ou seja, já houve pessoas que lutaram muito antes da gente para que a gente pudesse estar aqui falando sobre isso, né? E muita gente morreu também, né? Para poder falar sobre isso, chegar aqui num podcast, né? E falar sobre isso, né? E ter uma faculdade privada que tem um curso de serviço social que está aberta a falar sobre isso. Então, isso já é um ponto muito positivo, né? Então, é essencial ter o debate racial na formação. Assim, não tem como você não fugir disso, porque são fatos históricos e científicos. Então, se você está se propondo a estudar o serviço social, pautar o capitalismo, você precisa estudar o que é que dá base e sustentação para o capitalismo existir. E aí a gente tem a questão social como objeto de intervenção do assistente social, né? Dentro disso, esse nó que amarra a questão social, que é a questão racial, né? E como é que a gente pode pensar, relacionar a discussão da questão racial com o projeto ético-político do serviço social, né? Se você puder falar um pouquinho sobre o projeto ético-político e como relacionar com a questão racial. Vou tentar. Eu acho que existem as 3 dimensões, né? Ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo, que é o que a gente sempre fala na nossa formação. O princípio, né, a dimensão ético-política, ela dimensiona, ela se propõe a pensar num projeto coletivo para uma categoria, né? No caso, a nós de assistentes sociais. Então, diz respeito a um valor ético, né? E também do projeto que a gente quer para a nação. É um projeto de nação, é o que a gente pensa, né? Então, assim, o projeto ético-político, ele vem muito antes da perspectiva teórico-metodológica e antes da técnica operativa. Porque é a sua visão, é o que você almeja. Qual é o projeto de indivíduo e coletivo? Né? É o horizonte, é o caminho que você vai seguir. Eu quero o fim do racismo. É uma decisão coletiva, é o que a categoria quer, é o que o Cefes se posicionou na campanha em 2020, dizendo o fim do racismo. Esse é o nosso projeto ético-político, então a gente vai seguir. Porque isso significa dizer que a gente vai seguir um valor, um princípio ético do nosso código de ética, que é a defesa intransigente dos direitos humanos. Né? Então, se é uma defesa intransigente dos direitos humanos, significa dizer que eu tenho um horizonte a seguir, que isso é um projeto coletivo de uma categoria, né? Que debate e, né, todo ano, em todo momento, o que se deve seguir. Né? E por isso também que eu tenho muito orgulho, porque é tudo coletivo no serviço social. A gente, às vezes, quando está assim na faculdade, a gente não acha que é tão coletivo assim, mas você ter um conselho federal e os conselhos regionais tão atuantes como os nossos, isso é fundamental, porque não é só se formar na faculdade, te colocar num campo profissional e dizer, pronto, você está pronto. Não, você precisa das orientações, né? E o projeto ético-político é isso, né? Então, é aquele valor ético que vai te fazer direcionar a tua dimensão teórico-metodológica e técnico-operativa, né? Então, assim, o meu horizonte, o meu projeto ético-político dimensiona necessariamente o fim do racismo. Esse é meu projeto profissional. Eu busco isso. Esse é meu horizonte, né? Então, assim, isso é a minha postura profissional, ética-política. Mas eu acredito que a minha categoria também vem pautando isso. Então, é um horizonte que a gente tá aí. Então, se a minha categoria tá pautando isso, eu preciso seguir isso, né? E buscar as melhores alternativas para dimensão teórico-metodológica, que é o que é que eu vou estudar? Qual é o método que eu vou aplicar nos meus estudos, né? E a dimensão técnico-operativa, quando eu chegar no campo, né? Como vai ser a minha intervenção?
Ela vai valorizar, ela vai reconhecer os povos e comunidades tradicionais, ela vai reconhecer que na sociedade capitalista existe o racismo, né? E que eu preciso combater isso. Então, acho que é fundamental. Quando a gente fala de projeto ético-político, não tem como a gente dimensionar a questão racial, porque, de fato, é um horizonte, é um princípio ético-político que eu preciso seguir, não só como profissional do serviço social, mas como uma cidadã brasileira. Porque existia um episódio na minha nação, que foi de escravização. Então, 388 anos de escravização, apenas 133 anos de abolição. A conta não fecha. Não se muda em 133 anos uma mentalidade de 388. Então, a gente está no caminho. E a gente precisa continuar nesse caminho, porque a gente tem evoluído, né? Então, acho que é isso. Perfeito, Vanessa. E assim, quando a gente pensa também, né, que o nosso caminho, o nosso horizonte é a emancipação humana, né? Como é que a gente vai rumo à emancipação humana sem combater sem ser anticapitalista, sem ser antirracista, né? Exatamente. É o caminho, de fato. Você pontuou uma coisa que eu achei muito legal sobre o antirracismo. E eu queria pegar esse fio para falar uma coisa que eu acho muito importante para quem tá assistindo a gente, né? E para todo mundo que tiver acesso a conversar sobre isso. Geralmente as pessoas acham que falar sobre racismo, pontuar sobre racismo e raça na sua atuação enquanto pessoa, enquanto profissional, é porque você precisa ser negro. Você só pode falar sobre isso se você for o sujeito da pauta. Quando a professora Djamila Ribeiro, ela escreve sobre o lugar de fala, ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que existe um lugar de fala das pessoas para as diversas pautas. Por exemplo, se eu sou negra, claro que eu vou saber um pouco mais sobre a questão racial, porque eu sou sujeita da pauta. Se eu sou LGBT, provavelmente eu vou saber mais também sobre a pauta. Isso eu tô falando provavelmente que a gente pode generalizar, né? Não é todo LGBT que sabe sobre a questão LGBT, nem todo negro que sabe sobre a questão racial. Mas, de todo modo, é nesse sentido. Então, quando ela fala do lugar de fala, ela tá falando que você precisa enxergar e escutar aquelas pessoas que estão no seu lugar de fala. Mas ela deixa uma mensagem muito importante que as pessoas não se ligam. Que para você pautar o antirracismo, você não precisa ser necessariamente negro. Porque se a gente está falando de racismo e raça, a gente está falando de projeto de nação. E se a gente quer pôr fim a um projeto de nação, a gente precisa de todas as etnias e de todas as raças. Porque eu não vou acabar com o racismo só com as pessoas negras. Para acabar com o racismo, eu preciso das pessoas brancas, eu preciso dos indígenas, eu preciso dos amarelos, eu preciso de todas as etnias. Porque necessariamente eu estou combatendo um projeto de nação. E se a gente está falando de nação, a gente está falando de todas as raças, né? Então, o antirracismo, ele é um compromisso de toda a nação brasileira e de toda a nação mundial, inclusive. A ONU já previu isso, né? Então, assim, é um compromisso de todos. E uma luta coletiva. Né? E uma luta coletiva. E, assim, a gente afunilando um pouquinho para a atuação direta, né, do assistente social frente a essas demandas que a gente vê no cotidiano, né? Porque é no cotidiano onde o assistente social vai atuar, é lá onde vai se deparar com as diversas expressões da questão social, dentre elas a questão racial, né, os índices alarmantes, as persistentes desigualdades, né? Então, como é que o assistente social, os nossos futuros alunos, né, futuros assistentes sociais, como é que eles vão atuar? Como é que vai ser essa atuação desse profissional nesse chão, nesse cotidiano? Eu penso que uma chave para a gente compreender o cotidiano é a gente reconhecer quem faz parte desse cotidiano. Por que eu tô falando a palavra reconhecer? Porque isso é uma pauta dos povos mesmo, sabe? Os povos, eles dimensionam o reconhecimento e o desenvolvimento. Porque se eu vou dar condições de desenvolvimento para uma população, eu preciso reconhecer que ela existe. Por exemplo, eu como assistente social, eu não posso negar a existência dos povos de terreiro, por exemplo, que majoritariamente são pessoas negras, e que isso advém de uma história negra, porque as religiões afro-brasileiras e de matriz africana, como já estou falando, vem de uma raiz, né? Vem da população negra. Então, no meu cotidiano profissional, vamos supor que eu estou na política de assistência social, no meu CRAS chegou um babalorixá. Eu preciso, primeiro de tudo, respeitar conforme ele seja. Independente se eu, Vanessa, sou católica, ou se eu sou evangélica, ou se eu tenho outra fé. Mas eu preciso reconhecer que aquela pessoa existe, que aquele coletivo, que aquela religião existe. Então, isso é o primeiro passo para você poder direcionar a sua atuação profissional.
Porque você reconhecendo aquele indivíduo como um indivíduo e como uma coletividade que é sujeito de políticas públicas, com certeza você vai fazer o seu trabalho bem. Com certeza você vai fazer uma atuação fenomenal. Porque você já reconheceu, né, que aquele grupo existe e que eles pedem, né, políticas públicas. Então, acho que um ponto fundamental de quando vocês forem, né, os campos profissionais de vocês, é reconhecer que as pessoas existem, é reconhecer que existe a diversidade, que é o que a gente tem de mais rico no Brasil. As pessoas querem dizer que a diversidade é uma das piores coisas que tem no Brasil, mas dizer que a diversidade não é importante é um fio racista, porque a diversidade é o que a gente tem de mais rico, e a diversidade a gente trata com equidade, né? Tratar os diferentes de forma diferente. E tratar os diferentes de forma diferente não é discriminar. Na verdade, é valorizar, é reconhecer, né? A gente sabe, por exemplo, existem CRAS quilombola. Existe uma política de assistência social direcionada à população quilombola. No meu município tem quilombo? Eu preciso reconhecer que ele tem quilombo. Eu preciso fazer a minha territorialização. O que é que tem aqui no meu campo profissional? Seja na assistência, seja na previdência, seja na saúde. O que é que tem no entorno? O que é que eu estou enxergando aqui dentro desse campo profissional? Tem população negra? Tem. Tem população de terreiro? Tem. Tem população quilombola? Tem. Tem população indígena? Tem. Por exemplo, Caucaia. Caucaia tem todas as populações. Né? Tem 10 quilombos, etnia indígena, tem povos de terreiro, candomblé e umbanda, tem um índice de população negra altíssimo, né? Então, eu, assistente social de uma área dessa, eu preciso reconhecer essas diferenças e atuar conforme essas diferenças vêm me dizendo. E pode ter certeza, se você for fazer visita domiciliar, um trabalho coletivo dentro do território, eles vão te dizer bem certinho o que eles demandam. E você, como profissional, ali como pessoa técnica naquela intervenção, você precisa saber fazer a leitura daquela realidade. Aquela realidade vai te trazer alguns elementos. E eles vão ser fundamentais para a tua atuação profissional. Então, acho que o primeiro passo para fazer uma boa atuação profissional, para chegar no campo e ser uma profissional ética, comprometida, é reconhecer as diferenças daquele território, daquele campo de atuação. Sim. E aí eu acho que é importante também, né, me recordei agora de Yamamoto, quando fala de um dos principais instrumentos do assistente social, que é a linguagem, né? Então, através também de grupos, né, o assistente social tem essa atuação também por meio da socialização de informação, né? Então, você pontuou aí os CRAs, né? E já me veio em mente os grupos pais, os grupos, né? No qual é imprescindível também levar esse debate para a população, né? Então, é super importante mesmo a gente pontuar essa questão da atuação profissional, né? Que aí a gente consegue entender, a gente consegue fazer a ligação, né? A ligação de montar aquela postura profissional, quando a gente entende a dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, né? Então isso é muito importante. E aí uma curiosidade minha aqui também, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, sobre a tua atuação mesmo como movimento, né, lá no AFRO, falar um pouquinho como é lá. Pronto, assim, eu direcionei as minhas pesquisas muito pro campo da população quilombola. Eu trabalhei muito tempo com a população quilombola no município. Tem sim, Baturité, Serra do Evaristo, e tem muito rico, já saíram até nos jornais famosos. Conheço. E lá em Aracati eu trabalhei um tempo lá com eles como pesquisadora, né? E foi tão rico, assim, porque eu era tão nova, eu não sabia de tantas coisas, e ter acesso a isso, assim, foi fundamental pra mim, sabe? Saber, assim, foi um encontro, uma experiência fenomenal, assim, não sei nem o que dizer, assim. Então, aprendi muito com eles, né? Então, participei um tempo, né, do movimento social quilombola, pude observar isso, que é um movimento social muito organizado, né? Eles têm uma coordenação estadual dos quilombos, todos os quilombos. Tem a organização nacional dos quilombos, que é a CONAC, né? Então, assim, e tudo isso me direcionou a participar de outros movimentos, né? Já participei um tempo da Rede de Mulheres Negras do Ceará, depois tive que me afastar um pouco, né? Já participei muito do movimento estudantil, já fui coordenadora regional de combate às opressões, né? Da INESO. E chegar no AFRO foi também um divisor de águas, assim, na minha vida, porque foi onde eu tive acesso a produzir pesquisa com
e para pessoas negras, né, e pessoas quilombolas, de terreiro também, e de como isso foi fundamental para minha atuação profissional também, sabe? Então, assim, alinhar o ensino, a pesquisa e a extensão, né, que deveria ser, né, os fundamentos das universidades, foi fundamental. Então, lá no NUAFRA a gente produz pesquisas, né? Nosso laboratório, ele tem os meninos da graduação, que são os bolsistas de iniciação científica, tem os pesquisadores do nível de mestrado, que estão no mestrado, temos os pesquisadores já mestres e alguns doutores, né? Então, a gente já dimensionou a estudar sobre população quilombola, iniciação científica, a gente já estudou sobre racismo institucional. Atualmente, nós estamos com duas pesquisas de iniciação científica que a gente vai analisar essa relação do serviço social e a questão étnico-racial na graduação e no mestrado. Então, vai ser a primeira pesquisa que vai dimensionar aí para o Ceará como é o perfil de pesquisas do serviço social e a questão étnico-racial dentro da UES, né? Então, vai sair aí ano que vem essa pesquisa. Espero ansiosa já pra ver. que vocês vejam, assim. Os meninos estão estudando as monografias, as dissertações, o que elas vêm dizendo, qual foi essa trajetória que o serviço social da UES, né, veio traçando com relação ao serviço social, a questão racial. Perfeito, muito bom. Ansiosa já para esse estudo. Deixa eu ver aqui. A gente passaria aqui a tarde inteira falando sobre serviço social, questão social e questão racial, né? Eu queria agora só pontuar que eu achei interessante a gente trazer esse debate, porque hoje essa temática ela está dentro do nosso currículo, né? A gente tem hoje uma disciplina de seminário temático 1, onde a gente faz esse diálogo mesmo, trazendo o diálogo sobre a questão social e as particularidades, né? Trazendo para o debate de gênero, para o debate de raça. Que massa. E aí a gente tem acompanhado, né? A gente está aí na academia, nas pesquisas, e a gente tem acompanhado que o serviço social, nos últimos anos, digamos assim, né? Ele vem tendendo a estudar, a fazer, colocar em evidência mais esse debate, que eu acho que durante um bom tempo o serviço social talvez tenha falhado um pouquinho com isso, né? Sim. Mas que bom que hoje a gente vem mudando, né? A gente vem construindo, desconstruindo e construindo essa nova história. É mesmo. Então, que os nossos alunos tenham aproveitado aí o momento. Eu queria já que a gente fosse encaminhando aqui para as considerações finais, né? Que você pudesse já ir finalizando e partindo aí para suas considerações finais. Assim, primeiro eu quero de novo agradecer, né, dizer que fico muito feliz com essa última informação que você deu, assim, que vocês têm uma disciplina que vai dimensionar e que dimensiona essa questão de raça, de gênero, né, que é tão importante na nossa formação, que a gente não tocou muito sobre a questão de gênero, na questão de sexualidade, mas é tão fundamental quanto também a questão racial, né. Então, fico muito feliz. Agradecer quem assistiu, né, dizer para procurarem essas referências que a gente soltou aqui na conversa, né, os livros, professor Silvio de Almeida, a professora Renata, que é assistente social, né, escreve outros artigos aí, tem vários artigos dela na internet. E agradecer e dizer que estou muito feliz de poder sentar e conversar sobre isso, assim, é realmente um projeto de vida meu, né, o combate à questão, ao racismo, é um princípio de vida meu, enquanto pessoa, né, porque isso diz respeito não só a mim, Vanessa, como uma mulher negra de pele clara, uma pessoa jovem periférica, mas diz respeito também à minha comunidade, da onde eu vim, das pessoas que estão ao meu redor, da minha família que é negra. Então, isso diz respeito à minha vida pessoal. Mas eu decidi transformar isso também como meu projeto ético-político, como meu horizonte profissional. E tô aqui para as dúvidas, para conversar mais, o que for, terei o maior prazer de ir, com certeza, porque isso é o meu projeto. É o meu projeto. Vanessa, muitíssimo obrigada. É muito bom te ouvir, sabe? Traz essa leveza que eu passaria a tarde inteira aqui pra te ouvir. Obrigada. Porque é muito bom mesmo. Queria mais uma vez lhe agradecer por você ter vindo, ter tirado aí um momento aí do seu dia que deve ser tão corrido e ter vindo até aqui pra gente fazer esse momento. E eu tenho certeza que isso vai repercutir, reverberar nos nossos alunos, tanto do serviço social presencial, quanto EAD, quanto também dos outros cursos, né, que também perpassa a sociedade, então perpassa também os outros cursos, né. Hoje nós
temos pedagogia, temos direito, temos vários outros cursos também que dialogam com essa questão, né, com esses temas que perpassam aí as várias ciências dos cursos da FMB. Então, queria lhe parabenizar pela sua trajetória, né, parabenizar por toda a sua pesquisa, por você trazer isso pra gente. Acho que foi fundamental, só tenho mesmo que te agradecer por esse momento. Certamente nós faremos outros momentos como esse. Com então certeza. Vamos falar aí sobre feminismo negro, vamos falar sobre vários outros assuntos. Vamos, né? sim. Vamos fechar umas parcerias pra gente dialogar aqui, ter essa tarde assim tão boa que eu acho que dá uma alma nova assim pra gente, né? Acho que isso enriquece, isso é muito bom. Então, eu queria que me direcionar também para quem está nos acompanhando, nos assistindo, os meus alunos aí do curso de Serviço Social, lá da sede da FMB presencial, os outros alunos também de Serviço Social na modalidade à distância e também outro público que esteja nos acompanhando, que tenha interesse em conhecer o curso de Serviço Social. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Faremos outros momentos como esse, sobre vários outros temas que perpassam também a área do serviço social, então que a gente possa se encontrar aqui nesse podcast do Interdisciplinares por mais vezes. Muito obrigada e boa tarde.